Fala galera, começando mais um vídeo aqui do Essa é Minha Cara. Hoje vai ser um vídeo especial sobre uma banda peculiar, uma banda que não é muito conhecida aí da galera. Às vezes eu tenho vontade de fazer isso, cara. Às vezes me dá vontade de falar sobre uma banda que eu gosto bastante, mas que acontece dela não ter um grande apelo comercial ali, que a galera vai curtir pra caramba, vai clicar ali em curtir e tal. Às vezes esse não é minha intenção. Na verdade, não é minha intenção. Eu falo das bandas que eu gosto. Umas têm mais apelo comercial, outras não. É o caso dessa. E o que me chama muita atenção na história dessa banda é que a história dela é baseada numa história de amor. Num casal, num romance. Cara, e assim eles começaram e assim a coisa acabou. Quando acabou esse romance, que eu vou explicar o porquê, acabou a banda. É muito louco. Tô falando de The Cramps, cara. E do casal Lux Interior e Poison Ivy. É isso aí, era uma dupla, basicamente era uma dupla. Eles começaram a banda, eles eram a banda, e quando essa dupla não pôde mais existir fisicamente, a banda acabou. É isso aí, cara. Tô falando do Lux Interior, então, que é na verdade conhecido como, nascido, né, como Eric Lee Purkhiser, ou Purkhiser, não sei exatamente como é que se pronuncia, e a Poison Ivy é a Christy Marlana Wallace. Eles se conheceram lá em Sacramento, em 1972, ela era bem novinha, né? A Poison Ivy era bem novinha, uns 18 anos por ali e tal, mas eles se identificaram, foi aquela coisa, por isso que eu falo, o negócio do romance. Se identificaram ali pelo gosto musical, o gosto por cinema também, esse tipo de filme, aqueles filmes de terror lá do B e tudo mais. Cara, resolveram montar uma banda. Vamos montar uma banda junto. Lux Interior, vocalista, tinha uma voz meio de Elvis bizarro, Elvis maluco, Elvis diabólico, e a Poison Ivy mandava umas guitarras meio psicodélicas, umas bases rockabilly muito louca. Então eles se juntaram para fazer uma banda, se mudaram para Akron, Ohio, depois se mudaram para Nova York, onde a coisa pegava para valer realmente ali nos anos 70, no rock americano dos anos 70, a coisa pegava muito na Califórnia, mas pegava muito em Nova York. Então eles foram lá para aquele circuito do CBGB, tal, Ramones, Blonde, Television, né? Tem uma galera que muita gente já conhece. Então ali eles formaram para valer a banda, recrutaram algumas pessoas para poder fazer shows ao vivo, né? Na verdade, porque, como eu disse, o Lux Interior é vocalista e a Poison Ivy guitarrista, eles tinham um baterista, né, que tinha que convocar, e convocaram a princípio mais um guitarrista. Não tinha baixo não, era a base mesmo com as guitarras ali fazendo as harmonias bacanas. Então é uma história muito louca, cara, e eu não vou contar disco por disco porque eu não tenho todos os discos deles. Tenho vários, mas não tenho todos. Mas só para dar uma passada e contar essa história aí, dessa banda peculiar. O The Cramps, grande The Cramps, falava sobre o quê? Letras, como eu falei, né, pelo interesse dos dois. Letras de filme, falando um pouco sobre aquela temática de filme terror lá do B, e falavam muito sobre sexo, de uma maneira assim meio sadomaso, tá ligado? Um negócio meio doido, assim, era essa mistura da coisa meio bizarra, da coisa meio de aterrorizante, com essa coisa meio de sexual, entendeu? De fetiche, de provocação, aquela coisa, tudo isso baseado num rockabilly, um psychobilly, como muita gente chamava, né? Ou chama até hoje, psychobilly, que é aquele rockabilly, aquele rock, a raiz do rock and roll, né? Mas umas harmonias, umas coisas meio estranhas, meio viajantes, meio psicodélicas aí. Isso formava o som do The Cramps, tá? Eu não falei logo de cara o nome da banda, às vezes eu vou falando, eu não me ligo. The Cramps é o nome da banda, tá? Se eu não falei, tá falado aqui. Mas enfim, vamos falar então sobre o The Cramps, que começou dessa forma que eu disse, início dos anos 70, os caras, a dupla, né? Foi lá para Nova York então, e nessa de ir se acertando, tocando, fazendo isso, fazendo aquilo, eles foram conseguir gravar um primeiro EP. 79, o Greatest Hits, tá? E o primeiro álbum cheio, vou falar sobre o Greatest Hits um pouco melhor daqui a pouco. O primeiro álbum cheio foi esse aqui, ó. Songs do Lord Taurus. Eu já falei sobre esse disco alguns meses atrás, indiquei esse disco aqui, no Essa é Minha Dica, tá? E é o primeiro disco dos caras, o primeiro disco cheio, muito bom, tido como icônico realmente. Tem aqui TV Set, Rock on the Moon, I Was a Teenage Werewolf, What's Behind the Mask. Vale dizer que muita música do The Cramps aqui não era de autoria própria dos dois, do casal. Tá? Muitos pegavam muito covers por essa inspiração muito forte que eles tinham no rockabilly, pegavam a influência de muitos artistas dessa época aqui, ó. Eu até anotei aqui, ó, surf music dos anos 60 como The Ventures, Dick Dale, né, um cara clássico, artista clássico de surf music, garage rock dos anos 60 aqui, ó, anotei aqui, ó, The Standals, The Trashmen, que até que eles gravaram, né, a música Surfing Bird clássica, Green Fuzz e The Sonics, estavam as influências dos caras. Então,
tinha muito cover então nos discos do The Cramps, mas também tinha as músicas de autoria deles que eram muito massa também, muito boas também. Então o primeiro disco é esse aqui, ó, Songs the Lartoras, de 80, tá? 1980, 79 o Greatest Hits, o EP, em 80 saiu esse aqui, descasso, já marcou os caras como banda, não digo grande, mas já de destaque ali na cena do rock alternativo ali americano. Olha a Poison Ivy aqui, ruiva, cabelo todo encaracolado, lindíssima. He Looks in Terror com seu estilão aqui, muito próprio. Olha o olhar dele, malucão aqui, ó. Ele tá aqui, ó. É o segundo, aqui, ó. Da esquerda pra direita. Sensacional, cara, Looks in Terror. O casal malucão. Os dois aqui eram os dois que faziam parte da banda na época, tá? Aí veio o segundo disco. E o que eu tenho aqui, na real, é um disco duplo, né? Que ele é duplo, não são duas mídias, mas ele é um 2 em 1, na verdade é isso, um 2 em 1. Eu achei separado, dois, mas muito caro. Tive a oportunidade de comprar assim, ó, 2 em 1, porque valia a pena, ó, e mandei ver. O segundo disco misturado, ele é 2 em 1, porque é o segundo disco, Psychedelic Jungle, e o Greatest Hits, o EP que eu falei, o primeiro que eles lançaram, o trabalho de estúdio que eles lançaram. Então dá pra ver que a capa é dupla aqui, ó, né? A parte vermelha aqui, o Greatest Hits, e o Psychedelic Jungle aqui do lado. O Psychedelic Jungle ele é um pouco mais, como o nome já diz, ele é bem psicodélico, cara, mais que o primeiro, do Songs the Lartoras. Então ele é um pouco mais difícil, ele sai um pouquinho do rockabilly, não tanto, mas sai um pouquinho do rockabilly, mais pro lado viajante, psicodélico mesmo. Eu gosto mais do Greatest Hits. Quando chegaram nas faixas finais aqui, porque o Greatest Hits entra com umas bônus aqui, vamos dizer, esse CD aqui. Então Human Fly, The Way I Walk, Domino, Surfing Bird, que eu falei que eles gravaram do Thrashman, e Lonesome Town, que é essa uma mais viajante. Mas essas primeiras que eu falei são mais aquele rockabilly, mais na pegada, mais voltada pro garage rock mesmo. Sensacional, o Greatest Hits, prefiro, mas o Psychedelic Jungle também é um bom disco pra você viajar, ficar aí pirando, também é uma boa, tá? Belo disco. Foi o segundo disco do The Cramps, que aí foi colocando a banda cada vez mais no patamar de banda realmente reconhecida dentro do underground. Nunca foi uma banda comercial, nunca foi uma banda que vender milhões de discos, de hipótese alguma, mas sempre tiveram reconhecimento da cena ali underground, da cena alternativa, foram muito respeitados e serviram de influência para muita gente, tá? Isso é crucial que se diga. Aí que rolou, na sequência do Psychedelic Jungle, eles lançaram uma coletânea, porque eles estavam para sair de uma gravadora, tretaram a gravadora que eles estavam na época, que era IRS Records, e os caras foram meio que oportunistas, lançaram uma coletânea, logo de cara, não tinha muito o que colocar. Eles colocaram algumas coisas dos primeiros trabalhos, eles lançaram Off the Bone, isso que eu nem comprei, não vale a pena, uma coletânea, tem os primeiros discos, 3 primeiros, se contar o EP, então não precisava, nem comprei. Na sequência, pela gravadora deles, que eles criaram, a Big Big Records, lançaram o álbum que está servindo de trilha aqui para o nosso vídeo. Álbum ao vivo, Smell of the Male. Cara, muito importante ter um registro ao vivo do The Cramps, porque ao vivo eles eram muito foda, cara. Era uma viagem muito grande, você ficava pirando ali, eu via a galera, eu gostaria de ficar pirando, né? Mas a galera que ia ficava ali pirando, curtindo ali na beira do palco. Via o Lux Interno fazer um pandemônio em cima do palco, rolando pra lá pra cá, aquela coisa meio Iggy Pop, tá ligado? Meio Alice Cooper, sei lá, aquela mistureba doida. Ficava pirando, aquelas roupas colantes, sabe, tipo de sadomaso mesmo, de fetiche, meio de couro, vinil, essas coisas todas, muito louco, era demais a performance do Lux Turner no palco. E a Poison Ivy, sóbria, sensual, sóbria, com a sua guitarra Gretsch, mandando ver semi-acústica, muitas vezes vermelhona. Cara, demais, presença de palco absurdo do The Cramps, impressionante, e isso é retratado em áudio, pelo menos aqui, nesse The Smell of the Male. E a própria Poison Ivy aqui, se não me engano, na capa, viu? Então, eu não lembro se na foto até fala aqui quem é a modelo, eu não sei, mas tem uma moça aqui que, se não é a própria Poison Ivy, faz bem o tipo dela aqui, ó. Certo? Smell of the Male são poucas faixas até, são 9 faixas, se não me engano, mas dá pra ter uma bela noção do que era a banda na época ali, ao vivo. E a Poison Ivy aqui sim, olha aquela fazendo poses aqui, ó, atrás também do disco. Certo? Então o Smell of the Male, ótimo registro ao vivo dos caras, naquele momento que eles estavam numa transição, né? Da gravadora que eles tinham assinado, que tinham saído, e aí agora lançando coisas para a gravadora deles que eles tinham criado, né? E aí a galera da gravadora foi mais um pouco sacana, lançou um disco que eles foram mais conhecidos, que quando eu achei para comprar, até queria comprar, a capa era muito foda, mas não dá para comprar pela capa, né? A capa é a que mais marca a imagem do The Cramps, que é a caveirona preta, desenhada em preto no fundão amarelo, que é o Bad Music for Bad People, é clássico, várias camisetas do The Cramps são baseadas nessa estampa aí, tem estampa
dessa capa de disco aí, Bad Music for Bad People, que também é uma coletânea dos caras. Então, bem caça-níquel, ele é a capa icônica, mas o conteúdo não tem novidade. E é por isso que demorou um pouquinho para eles lançarem um disco de estúdio. Tinham lançado um disco de estúdio mesmo em 81, Psychedelic Jungle, só foram lançar um disco novo em 86 de inéditas, que eu não comprei ainda, eu sempre acho muito caro para comprar. Mas eu achei por um preço razoável, estou tentando segurar a minha onda. É chamado A Date with Elvis. Olha a ligação que eu falei do Luke Trimter ser um Elvis bizarro, né? Então, A Date with Elvis é o nome desse disco de 86, que já retoma a característica do The Cramps, do rockabilly mais garageiro mesmo, tá? Do estilo do primeiro disco. É bem esse estilo mesmo. Ele não é tão empolgante, vamos dizer assim, quanto alguns discos que viriam, ou como o primeiro. Não é que nem questão de ser empolgante, ele é um pouco mais monótono, você não dá aquelas empolgadas, ele vai mais na mesma toada do rockabilly, é bacana, mas naquela mesma toada. A música que se destaca aqui, inclusive, é Can Your Pussy Do The Dog, lembrei o nome da música. Olha esse nome, cara, Can Your Pussy, procura na internet, que eu tenho nem, no Google, eu tenho nem vontade de explicar. Can Your Pussy Do The Dog, aliás, eu não sei nem que expressão é essa exatamente, né? O que quer dizer a pussy fazer o dog? Loucura total, pesquisem, que o The Cramps é essa pegada mesmo, bizarra, da sensualidade, da sexualidade, né, alternativa, vamos dizer assim. Na sequência, depois de 86, eles lançaram Date with Elvis pela gravadora deles, né, e depois que eles foram assinaram com uma outra gravadora aí para poder lançar outros discos aí de estúdio, tá? Depois do Date with Elvis saiu um disco ao vivo, um outro disco ao vivo deles que eu não tenho aqui, Rockin' and Reeling in Auckland, New Zealand, não tem esse disco ao vivo, e aí lançaram o disco de estúdio finalmente em 90, o Stay Sick, esse eu tenho. Ele é parecido com o Date with Elvis, a Date with Elvis tem a mesma pegada, só que eu acho ele mais empolgante um pouco, eu acho ele mais dinâmico, essa é a palavra, mais dinâmico, eu gosto desse termo, mais dinâmico. Stay Sick, olha essa capa provocante também aqui, tá, de 90, aqui tem na formação, acho que talvez uma das formações mais clássicas dos caras, tem o Nick Knox na bateria, um cara que participou de várias gravações, e a Kenny Delmar, baixista. Nessa época eles já tinham adotado baixo já na formação ao vivo. Então aqui, os caras estão, a galera tá até aqui, ó, aqui atrás. Acho até que o Lucas inteiro tá de período, tá uma loucura aqui, ó. Olha que engraçado, não sei se dá pra ver. Enfim, Stay Sick, grande disco, gosto mais do que a Date with Elvis, não é porque eu tenho não, porque eu acho que eu não achei mais legal mesmo. Aliás, dei prioridade por isso. Bob Pills, Bikini Girls with Machine Guns, muito louco isso, essa frase, essa música com certeza. Quem mais que eu gosto aqui, ó? Journey to the Center of a Girl. Outra que eu acho bacana aqui que eu me lembro. The Black Leather Lagoon, tem uma música bacana. Então, belo disco de 90, Stay Sick, ele já tomando rumo mais uma vez do rockabilly. Eu acho ainda, cara, que o primeiro ainda talvez seja melhor. Mas eu gosto mais dessa coisa mais garageira, mais rockabilly, cara. Fico em dúvida de saber qual eu gosto mais. Da sequência, cara, eles gravaram discos que não são considerados, eles chegaram já nos anos 90, né? Em 90 saiu o Stay Sick, chegaram no meados dos anos 90, com discos se a galera não... Eu vi críticas, se a galera não gostava muito, os críticos não davam muita moral pra esses discos aqui. Achavam que era meio repetitivo, que era mais do mesmo, mas cara, cada um. Foi isso que me fez gostar do The Cramps aqui, foi os primeiros discos que eu comprei, ou um desses aqui foi o primeiro, na verdade, vou falar já. Então foi isso aqui, esse estilo que eu curti, que eu achei bom. Então não dá pra falar que é mais do mesmo. Eu entendo que os caras foram dando uma certa variada no decorrer da carreira, e aqui eles chegaram mais uma vez nesse estilo, seguiram essa toada aí, mais rockabilly mesmo, e garageira de novo. Eu acho muito bom, de extrema qualidade, esses dois discos. O primeiro deles, de 94, o Flame Job, que é o primeiro disco que eu comprei do The Cramps. Excelente, disco de 94, então acho que eles estão sim em boa forma nessa época. Esse disco tem Mean Machine, tem Ultra Twist, Let's Get Fucked Up, Nest of the Cuckoo Bird, sensacional essa música. Uma coisa que eu gosto aqui, Naked Girl Falling, cara, é muito bom esse disco aqui, acho demais. Flame Job, de 94, certo? Descasso. E o disco gêmeo dele, que eu posso dizer, que eu acho que tem uma característica bem parecida, que é, por isso que eu fico na dúvida entre esse, o que eu vou falar agora, o Flame Job, e o primeiro disco como o meu preferido do Cramps, difícil dizer. Big Beat from Batesville. Saiu pela Epitaph Records, cara, aquela gravadora do Brad Gurewitz, lá do Bad Religion, que lançou um monte de banda punk foda, de rock alternativo em geral. Big Beat from Batesville, descasso também. Esse saiu em 97.
o último disco talvez de alto nível, vai na minha concepção pelo menos, embora eu não conheça muito o próximo. Cramp Stomp, A Thing Hard On, Sheena and a Goth Gang, cara, muito boas músicas, e é a primeira música que eu conheci do The Cramps lá atrás, antes de eu imaginar que eu ia comprar, curtir os outros caras, Like a Bad Girl Should, que era mais bluseira um pouco, e o clipe é impagável, pra vocês terem uma definição completa do que é o The Cramps. Na essência, assistam o clipe de Like a Bad Girl Should, e a Poison Ivy como uma dominatrix do Lux Interior. Sensacional, é muito louco, cara, uma viagem. Então aqui, ó, olha o Lux Interior aqui na contracapa aqui, numa pose muito louca, e a Poison Ivy aqui na capa aqui na principal do disco. Então é um descasso esse aqui também, o Big Beat from Batesville, disco de estúdio de 97 que os caras lançaram, o penúltimo da carreira deles, né? Porque aí viria o Faints of Dope Island, que eu nunca achei pra comprar, um disco que, de novo, a crítica disse que ele é cai meio na mesmice, eu não ouvi muito pra dizer, né? Eu não achei pra comprar, não quis também, como não achei pra comprar, não quis ficar ouvindo muito pra não ficar muito louco e não conseguir comprar. Mas é um disco que, pelo que se disse aí, cai um pouco de nível, mas eu não imagino que tenha sido o suficiente para ser um disco ruim. Cramps não tem disco ruim, tem discos só um pouco diferentes aí, talvez um pouquinho menos dinâmicos, mas não discos ruins. O que mais que eu tenho aqui para dizer, cara, sobre o The Cramps? Tem uma coletânea que eles lançaram no final, que é definitiva, acho que é até dupla, sensacional, How to Make a Monster, que é a que saiu pela Vengeance Records, que vale a pena, se você achar aí, ela é gringa, não consegui achar aqui não pelo Mercado Livre, vale a pena você ir atrás se quiser ter uma noção geral da obra dos caras, sensacional, deve ser essa coletânea. A formação final, vou falar por quê, a formação final do Cramps foi com o Lux Interior e a Poison Ivy, logicamente, e o baterista Harry Drumdini, tá? E deixa eu ver se tinha mais alguém aqui na guitarra que é pra fazer. Não, a guitarra acho que adicional, acho que devia ser ocasional ali mesmo nos palcos. Harry Drumdini, que era o baterista principal da última formação da banda, que acabou suas atividades em 2006, cara. Na verdade, essa história de a banda que tinha umas ideias assim, uma postura diferente, aquela coisa de ser diferenciado, alternativo, meio louco em cima do palco, no caso do Lux Interior, assim, a gente imagina, associa, não é preconceito, não é simplesmente falar, depreciar, isso é um bando de maluco, bando de drogado, não quero entrar nesse método. Mas o fato é que isso acontece, né? Muitas vezes esses artistas se envolvem com as drogas realmente. O Lux Interior provavelmente se envolveu muito com isso no decorrer da carreira. Pelo que eu li, não é uma coisa que foi tipo overdose o tempo inteiro, muitas vezes, dar pausa na banda, eu não vejo isso, mas acho que o uso contínuo aí por anos deve ter levado ele ao que aconteceu em 2009. Em 2009 o Lux Interior teve um ataque cardíaco ocasionado fatalmente pelo uso excessivo aí de drogas, né, de cocaína provavelmente, e acabou assim a banda tendo seu fim. Não tinha como continuar. Quando eu falei lá no começo que a banda nada mais é do que baseado numa história de amor, num romance que fisicamente começou lá em 72, em 2009 fisicamente ele terminou, porque obviamente não tinha mais o que fazer, não tinha como continuar. A Poison Ivy perdeu seu grande amor e a banda obviamente terminou. E ela nem fez nada mais, nenhum projeto musical, cara. Simplesmente acabou a carreira dela, não se ouviu falar, não se viu mais nada, nenhum registro dela musical, gravado, tá? Nada que ela possa ter feito. Depois que o Lux Interior faleceu em 2009, a banda realmente acabou, nada mais de The Cramps, a não ser realmente o legado que ficou todos esses anos aí de gravação, desde 79 até 2003, o último disco que eu falei. Então The Cramps, cara, é uma banda espetacular, eu posso dizer isso com segurança. Se você não conhece, eu não quero dizer assim, essa banda ninguém conhece, eu que conheço porque eu penso que não foda-se, não é essa a intenção. Eu faço questão que vocês conheçam uma banda diferente aí, que ela seguiu sempre à margem, mesmo no meio alternativo. Faço questão que vocês conheçam, se você não conhece, se vocês não conhecem, porque é uma banda que tem um som realmente peculiar, diferente. Se vocês curtem mais ou menos esse lance do rockabilly, do garage rock, vale a pena. Som de festa, som pra dirigir, som pra limpar a casa, é uma sonzeira muito foda. Tá rolando aí, olha, até gaita na parada aí, essa sonzeira aí, do The Cramps isso que é a trilha do nosso vídeo aqui, né, os Smell of Meio do Skull Vivo. Então, vamos atrás, cara, curtam The Cramps, que deixou saudade com certeza aí, em quem acompanhou a banda, né, eu conheci depois que tinha acabado, né, pra valer, mas quem curtiu desde o começo, com certeza deixou saudade e cultua a banda até hoje, porque realmente os caras são fodas, são icônicos, especiais, sem dúvida,
Salve Lucy Interior, Poison Ivy, seu The Cramps, bandaça. Fica a minha homenagem pros caras, pra esse grande casal do rock. Até mais, galera.